Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro RZAG da Risa Asset. E por que iremos falar dele? Exatamente porque ele ficou aqui disparado na primeira posição da enquete que eu lancei semana passada e semana que vem provavelmente estaremos fazendo o vídeo sobre o XPCA que está em segundo lugar disparado e esses números aí estão mais ou menos há uns 3, 4 dias sem nenhuma mudança. E não esqueça meus amigos, sempre dê uma passadinha na nossa comunidade que está recheada de conteúdo para você, além dessas belíssimas enquetes que você vota e eu trago a análise do Fiagro, da ação ou do fundo imobiliário para você. Então vem comigo, vem. Então, no momento, a cota do RZAG está custando R$ 9,27. Nas últimas 52 semanas bateu uma mínima e foi bem recente de R$ 8,69. E essa mínima aqui é a mínima histórica dele, do fundo. Nunca o fundo bateu um valor de cota tão baixo como esse 8,69. Aí você pode me perguntar, e por que, Adriano, aconteceu isso? A princípio, por nada, nenhum motivo assim específico, não teve nada de uma empresa fazendo o que o pessoal chama de default, né, não pagando a dívida, não teve nada disso, não teve nenhuma notícia disso e mesmo assim teve essa queda aí absurda na cotação do fundo. E nas últimas 52 semanas ele bateu a máxima de R$ 10,57. E sim, você não está vendo errado não, meu amigo. Esse dividend yield aqui estúpido de 16,30% isento de imposto de renda, lembrando desse detalhe importantíssimo, foi o dividend yield dos últimos 12 meses do RZAG. E mesmo assim, com tudo isso, ele sofreu essa desvalorização de 7,76% na cota. Aqui eu tô colocando para vocês desde o início, quando ele começou a ser negociado na bolsa. É estranho ter sido aqui em março de 2022, porque segundo o relatório, o IPO dele foi em outubro de 2021. Eu não sei o que aconteceu para demorar tanto tempo a começar a ser negociado, a não ser que aqui no site do Status Invest esteja errado, não esteja mostrando todos os meses. Mas então, a partir dessa data aí, iniciozinho de março de 2022, ele começou a ser negociado na bolsa, ou seja, é um fundo recente, ele ainda não completou nem 2 anos de IPO, e aqui, em negociação da bolsa, ele tá com 1 ano e 2 meses. Aí você diz, não quero não, porque ele é recente. Então, meu amigo, você vai ter que esperar. Todos os Fiagros são novos, a maioria teve IPO no final de 2021. Então, a maioria não completou nem 2 anos. Se você quer esperar ter no mínimo 2 anos, vai ter que esperar alguns meses. Se quiser 3, 4, 5 anos, vai ter que esperar anos para chegar nesse tempo, e aí sim você vai começar a comprar. Tem muita gente que não gosta de Fiagro exatamente por ele ser um tipo de ativo recente na bolsa. Eu tenho 8 deles. Eu não tenho problema com isso. Eu tenho 8 e tenho 13 fundos imobiliários. Então eu tenho quase tantos Fiagros como fundo imobiliário. Mas o meu foco também é muito dividendo. Então tem essa questão. Eu não estou nem falando da parte do risco. Que Fiagro, a princípio, é mais arriscado por ele ser mais recente. A gente não ter esse histórico na bolsa, mas ele tem um dividend yield bem maior do que fundo imobiliário. Então eu apliquei mais nele, basicamente. Apesar de ser 8 Fiagros e 13 fundos imobiliários, tá mais ou menos 55% dos meus valores em fundos imobiliários e Fiagro, que eu considero um pacotão todo, como se fosse só ações. Para mim é fundos imobiliários e Fiagro juntos. Então nesse pacotão é mais ou menos, que é 25% da minha carteira, é mais ou menos 55% desse pacote é Fiagro e mais ou menos 45% é fundo imobiliário. Então eu tô mais nessa área do risco, mas com mais dividendos distribuído. Você verifica que no começo das negociações dele na bolsa, trabalhava nessa faixa aqui de 9 alto, R$10. Aí ele chegou, o pico dele foi bem aqui, no dia 10 de agosto. Nesse período aqui de agosto até iniciozinho, finzinho de outubro, todos os fundos imobiliários e Fiagro estavam em alta no ano passado. Aí começaram a cair mais ou menos aqui no finzinho de outubro para começo de novembro, começaram a cair e vários ficaram muito mal, principalmente de janeiro e fevereiro. Ele ficou mal, mas ó, o pior momento dele em janeiro foi 9,30, mas aí ele voltou a subir, se recuperar um pouquinho e caiu, olha aqui ó, a mínima dele foi nesse dia aqui ó, 26/4, ele bateu esse 8,69, que é exatamente a mínima histórica dele, ele nunca tinha batido tão pouco, mas logo ele se recuperou, né? Se a gente considerar desse momento da mínima dele até o momento atual, ele já sofreu uma valorização de quase 7%, saindo desse 8,69 para 9,27. A gente verifica que o valor da patrimonial da cota é 9,52, ou seja, ele é um dos poucos Fiagros que está com um bom desconto, principalmente esse desconto de 3% é fora do normal. A maioria, quando tem desconto, é 1% ou 2%, ele tá 3%. Vocês, mas é muito pouco desconto. Não é como fundo imobiliário que você às vezes pega vários fundos imobiliários com 15%, com 10%, com 20%. Aqui nos Fiagros, ter esse desconto aqui já é fora do normal. A maioria dos Fiagros trabalha com o P sobre VP acima de 1. Ainda estamos no momento ruim dos Fiagros. Enquanto os fundos imobiliários, principalmente os de tijolo, já estão com recuperação, alguns já estão valendo acima de 1,05, aqui os Fiagros não se recuperaram. Teve um período no ano passado, naquele período que eu te mostrei, entre agosto e comecinho de novembro, finzinho de outubro, vários estavam trabalhando na faixa de 1,10, 1,15, tinha
alguns até 1,20. Quer dizer, era fora do normal, tá 1,05 naquela época. Agora, tem alguns descontados aqui, como o RZAG, tem alguns trabalhando na faixa de 1,01, 1,02, mas os melhores já estão se saindo mais, já estão ficando 1,03, 1,04. Ou seja, esse momento aqui pode ser um bom momento para entrar no fundo, porque ele tá barato. Mas lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda de nenhum fiagro, fundo imobiliário e nem ação. Você vai estudar esses números, analisar melhor e aí sim você vai decidir se compra ou não. Esse fundo já tem 48 mil cotistas, o que é um número relativamente baixo, mas a gente não pode considerar tão baixo, porque afinal de contas ele é recente. Mas os fiagros maiores já tem um número de cotistas bem mais alto que esse, e ele ainda é um fundo de base 10, ou seja, é um fundo fácil de ter cotista, porque é fácil de comprar. E ele atualmente tem um patrimônio líquido de 647 milhões. Eu já considero esse fiagro de nível médio. Não é pequeno como os de 300 milhões para baixo e nem é grande como os que tem já na faixa de 1 bilhão. Os maiores fiagros estão nessa faixa de 1 bilhão. Esse aqui já tá 650 milhões praticamente, então já tá mais próximo dos grandes do que dos pequenos. Então eu considero ele um fiagro de nível médio, de porte médio de tamanho, digamos assim. A liquidez diária dele é de 2.338 mil, eu considero uma liquidez diária muito boa. Nesses últimos 2 anos, que na realidade ele não tem 2 anos, mas ele tá próximo já, o dividendo distribuído médio dele é nessa faixa de 12 centavos. Esse último rendimento distribuído foi 13 centavos, ou seja, um pouquinho acima da média. O rendimento em termos de yield foi de 1,43, muito alto, e é o padrão da maioria dos fiagros, mas o RZAG, ele fica oscilando um pouquinho. Às vezes dá esse muito top, às vezes ele vai dar um bem baixo. Se você olhar lá na comunidade, eu coloquei todos os dividend yield de todos os meus fiagros desde novembro. Eu tenho os mesmos fiagros desde que eu comecei a comprar fiagro. Não mudei nada, nem vendi toda a minha posição, nem comprei uma nova posição. São os mesmos 8 desde novembro. E aí eu tenho todos os rendimentos lá. Se você olhar, o RZAG é um dos que oscila mais, para mais ou para menos. Nesse momento aqui, o fundo estava com uma cota de 9,07. Esse é um dos motivos de ter ficado 1,43, porque agora ele já está mais caro. Como a cota se valorizou, o dividend yield, se fosse considerar os 13 centavos distribuídos, o dividend yield dele diminuiria. No momento, estaria menor do que esse 1,43. E aqui a gente vê algo bem interessante. Vocês viram acima que mostra como se o fundo tivesse começado a ser negociado na bolsa em março de 2022. Mas aqui já tem os valores distribuídos de rendimento desde janeiro. Então é estranho. Não sei se é um erro ou se ele não estava sendo negociado e já estava distribuindo dividendo mesmo sem estar sendo negociado na bolsa. Pode ser algum erro do Status Invest. Mas o que importa é dizer que em janeiro de 2022 ele distribuiu 11 centavos. Depois 11 centavos de novo. Depois 11 centavos. Tava tipo um reloginho. Aí subiu para 12 centavos em abril. Aí quase 13 centavos em maio. Depois 13 centavos em junho. Depois quase 14 em julho. Aí depois 14 em agosto. Aí manteve 14 em setembro. Depois baixou para 13 em outubro. Aí teve uma queda grande em novembro, 11. Isso aqui poderia ter feito muita gente começar a vender o fundo, né? Porque caiu muito. O pessoal já estava acostumado aí com 14. Depois veio 13. Aí vem 11. Dá aquela desanimada e muita gente acaba vendendo. E caiu mesmo o fundo naquele período. Mas caiu mais ainda em janeiro, né? Só que em dezembro ele já voltou para 12. E aí depois no ano seguinte, agora no comecinho de janeiro, continuou com 12. Depois 12 de novo, quase um pouquinho acima de 12, 12 2 décimos. Em março, esse valor que provavelmente se refere aos pagamentos que ele recebeu no mês de fevereiro, por isso que em março ele acabou distribuindo menos, 11 centavos, porque o mês de fevereiro teve menos dias úteis. Isso afeta muito os fundos, principalmente aqueles atrelados ao CDI. E esse aqui é 100% CDI, ou seja, não tem nada de PCA, que é 100% CDI. Ou seja, sempre tem aquela perspectiva. Quando as taxas de juros começarem a cair, esse fundo vai começar a distribuir menos dividendo. Claro que aqui é uma gestão ativa, pessoal. Ou seja, ele vai poder começar a vender esses CRAs que são atrelados a CDI e começar a comprar uns atrelados a IPCA para equilibrar mais. Mas por enquanto eles não têm essa intenção, porque o CDI está rendendo muito mais e não tem uma previsão de começar a cair o CDI, porque o presidente do Banco Central está muito firme na posição dele, que vai manter a Selic. E para quem não sabe, a Selic é atrelada ao CDI. Então, quando a Selic sobe, o CDI sobe. Quando a Selic desce, o CDI desce. Só quando começar a descer, cair essa taxa Selic, que ainda não tem uma previsão real, tem só suposições, o pessoal acha que vai começar a partir do segundo semestre a baixar, mas não tem uma certeza. Então, como não tem certeza, por enquanto, para o fundo estar bem, está posicionado 100% de CDI. E a gente vê que em abril voltou a ser 13 centavos, ou seja, foi o maior rendimento distribuído agora no ano, esse de 13 centavos por cota. Agora a gente vem aqui para o comentário do relatório gerencial, o último, bem quentinho, meus amigos, bem quentinho, foi divulgado isso aí semana passada, dia 12 de maio. O relatório de abril
se refere aos pagamentos que foram feitos agora no mês de maio. E, meus amigos, como eu já fiz a leitura desses objetivos do Fiagro no relatório anterior e no relatório anterior ainda, eu vou colocar aqui no topo do lado direito um cardzinho do meu último vídeo falando sobre o RZAG. É sempre bom você assistir os vídeos anteriores, porque você vê a evolução do fundo, vê se estava pior e agora tá melhor, vê se estava melhor lá e se tá pior agora, você faz comparação. Então eu sempre indico você ver o vídeo anterior para você fazer uma comparação. Então isso aqui já foi lido anterior, porque normalmente ele só faz Ctrl+C, Ctrl+V, ele não muda nada nesses objetivos. A gente já sabe disso, a gestora é a Riza Asset, a gente já sabe que a administração é do Banco Genial, como eu falei, tinha começado, o IPO dele foi em outubro de 2021, já teve 2 emissões do fundo, atualmente tem 68 milhões e 40 mil cotas do fundo, a taxa de administração é um pouco alta, 1,15, e a taxa de performance tá meio confusa aqui, 10% acima do CDI. O que dá a entender é que ele tá cobrando 10% do que ultrapassa o CDI, é o que dá para entender. E esse fundo, vocês já viram, que ele tem um dividend yield sempre alto, ou seja, ele sempre vai bater o CDI, então essa taxa aí tá sendo sempre cobrada, essa taxa de performance, com certeza. Só que a gente não vê isso no relatório, claramente, taxa de performance, valor da taxa de performance, não vê isso, no relatório não tem. Nessa segunda página do relatório, ele mostra mais alguns números, aqui é o dividend yield anualizado do fundo em relação ao final do mês de abril, aqui é o spread médio além do CDI, né, a diferença entre o CDI em termos médios, entre o CDI e as taxas que ele cobra, é o CDI mais 5,25, aqui ele mostra que a gente já viu o dividendo distribuído recentemente, ele tem 27 ativos, o que eu acho relativamente pouco para um fundo já de 700 milhões, são poucos ativos, a gente vai ver mais alguns detalhes daqui a pouquinho no portfólio dele, a gente já viu o valor patrimonial da cota, a gente vê que 94,29% do patrimônio líquido já está alocado, o restante está em caixa, a gente vê aquilo que eu já falei, os ativos dele são 100% indexados ao CDI, aqui a gente vê a quantidade de investidores, 48 mil, o prazo médio na carteira dos ativos, 6,07, o valor de mercado no momento que foi fechado o relatório de abril e a liquidez diária das cotas do fundo. Aqui finalmente vem uma coisa diferente que normalmente é mudada mês a mês, que é exatamente um panorama sobre o agronegócio, principalmente sobre os principais setores de culturas que o fundo está investido, que são soja, milho e algodão. A gente vê que no mês de abril foi marcado pelas condições de clima favoráveis para o desenvolvimento do algodão e do milho da safrinha, com altas temperaturas e chuvas contínuas, especialmente nas regiões do Mato Grosso e Goiás. Nos estados do Nordeste, as últimas chuvas não prejudicaram, que é bom, né, a fase final de colheita e foram de grande importância para o início do desenvolvimento das culturas de cobertura. Se as condições de clima favorável continuarem, caminhamos para uma excelente segunda safra, tanto no algodão quanto no milho, o que é muito bom. E aqui ele vai falar um pouquinho de uma visão macroeconômica das commodities que o fundo está principalmente conectado, que no caso são soja, milho e algodão. Eu não vou ler isso, se você quiser você dá uma pausa aí e lê. Uma coisa interessante que tem aqui nessa DRE super ultra resumida e que eu não gostei é esse detalhe aqui. Aqui é o valor do resultado do fundo, ou seja, no caso do lucro do fundo. E esse valor aqui é o valor do resultado por cota. E esse aqui é o valor do dividendo distribuído, do rendimento distribuído. Ou seja, o que vocês estão notando aqui? Tudo igual. Se é tudo igual, é porque ele distribuiu exatamente o que ele está dizendo aqui. 100% de tudo que ele recebeu ele foi distribuído, o que não é legal, né? Normalmente o fundo fica pelo menos com 5%. Ele é obrigado, por lei, por semestre, a distribuir 95%. Os outros 5% ele pode investir. E ele aqui está distribuindo integralmente tudo. Ou seja, é porque eu acho que ele está com medo de perder mais valor na bolsa, alguma coisa desse tipo, e por isso ele resolveu entregar todo o rendimento recebido, para não perder tanto valor. Principalmente aqui, que ele já estava com valor em baixa, né? Março, para comecinho de abril ele estava em baixa, aí ele resolveu distribuir logo 13 centavos para motivar o pessoal a voltar a comprar as cotas do fundo. Aqui também não muda muito de relatório para relatório, se você ver no relatório passado, basicamente deve estar desse jeito aqui, não deve estar muito diferente. A gente vê que o fundo, a gente já falou, o principal indexador é o CDI, principal não, o único, né? É 100% CDI. Aí tem aqui o portfólio por garantia, basicamente a garantia principal do fundo é o aval e terras. Aqui é o portfólio por prazo, não vou olhar muito isso, a gente só é importante ver que a maioria do prazo dos vencimentos das CRAs é acima de 3 anos, quase tudo, né? 97%. Aqui a gente vê, como ele falou, as principais culturas que o fundo investe são soja, milho e algodão. Se você somar as três aqui, dá praticamente 70%. Ele é um fundo que não é como alguns que a gente vê, Fiagros, que tem muita coisa no setor sucro alcooleiro, aquele de etanol, álcool, cana-de-açúcar. Ele não tem muito investimento disso.
Aliás, ele praticamente não tem nada, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Pode ser que tenha um pouquinho no outros aqui. Tem, tá aqui, outros cana-de-açúcar. O outros é o quê? Cana-de-açúcar, suíno, pecuária, arroz, feijão e sorgo. É esses 10% aqui. Ou seja, ele tem um pouquinho, mas muito pouco cana-de-açúcar. Aqui a gente vê que o fundo tem uma boa distribuição geográfica. Ele tá presente em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados. Mas aqui ele tá mostrando 0%. Eu acho estranho isso. Se é 0%, por que ele tá colocando aqui, né? Estranho, mas tá aí. As perspectivas, pode ser que isso aqui esteja errado, né? Essa digitação. Isso aqui é interessante porque é tipo aqueles comentários do gestor, fora aqueles que a gente já viu, outros comentários. Aí ele fala, isso aqui pra mim eu tô lendo uma coisa que eu já li antes. Eu acho que no relatório anterior do fundo, ou desse, do RZAG, ou do RZTR, que também faz parte da mesma gestora, a RISA, pode ser que eu tenha lido lá, porque a sensação que eu lendo isso aqui é como eu já estivesse lendo algo que eu já li no passado. Como está num cenário desfavorável a queda da taxa de juros ao longo do ano de 2023, por causa disso, né, muitos empresários do setor agropecuário optaram por retrair investimentos e diminuir o endividamento das companhias, o que é ruim para os fundos, como esse aqui, esse fundo, esse Fiagro, a fim de reduzir a despesa financeira, e isso vai limitar a originação de operações com bom perfil de risco e retornos adequados. O risco relativo a operações mais longas se acentua, ou seja, ele está dizendo que há uma operação mais arriscada no longo prazo. Conforme o cenário para crédito piora, se deteriora, e por isso a gestão optou por não avançar em algumas operações que estavam em fase de estruturação e realizar um movimento em direção a operações mais curtas, ou seja, encurtar o prazo das operações e se importar mais com garantias mais robustas, né, em relação a uma avaliação de crédito mais confortável. Existe apenas uma operação no pipeline, só uma compra que eles querem realizar, e ela deve ser liquidada nesse mês de maio, ou seja, nesse mês agora, a fim de finalizar a alocação dos resultados, aqueles resultados, aquele dinheiro que está em caixa, do último follow-on, que eu não me lembro quando foi esse follow-on. A gestão trabalha ativamente para a alocação total de todos os recursos e entende que o crescimento do fundo é importante para a mitigação de risco e aumento da liquidez das cotas no mercado secundário, dado o incremento no número de cotas cotistas. Eu juro que é como eu estivesse lendo isso aqui novamente. Eu acho que só esse trecho aqui tá diferente. Aqui a gente vê o portfólio do fundo, os dados, ó, tudo é CRA, vocês vão aqui, tudo CRA, certificado de recebíveis do agronegócio. A gente vê os devedores, você vê que tem muita tafona, aqui eu tava fazendo os cálculos. A tafona deve ao fundo o equivalente a 17% do PL do fundo. 17% é a tafona. Tem essas 4 atafonas aqui, mas tem mais 2 atafonas na outra página. Aí você vê aqui quais são as culturas, você sabe que é tudo CDI, né? Eu achei impressionante foi o valor desse CDI mais 11,5%. É uma senhora taxa de juro, né? CDI mais 11,5%. E aqui você vê o valor do PL, que está atrelado à tafona. A outra grande devedora do fundo é exatamente essa que aparece na sequência, a KPS Agropecuária. A KPS Agropecuária tem esse monte aqui também de CRA, tem mais 2 na outra página, totalizando 28% do fundo. Ou seja, se tiver algum problema com essa KPS Agropecuária e ela começar a não pagar, por exemplo, ela vai ter uma perda bem grande de valor. Espero que não aconteça isso, mas se acontecer, ela tá muito conectada a essa KPS. Isso não é muito bom, é melhor estar mais pulverizado, né? Com mais devedores, e ela tá muito conectada a essa KPS Agropecuária. Esperamos que não aconteça nada com essa KPS e ela passe os próximos anos pagando perfeitamente. Ela aqui, os setores que ela investe, esse aqui, soja e milho. Basicamente o mesmo aqui da Atafona. A gente vê que tem esses CRAs pulverizados, normalmente são vários devedores, pagando um só CRA. Aí tem mais essa Celine, mais pulverizado, a GAPS Agronegócios também, indo para outra página. Na outra página a gente vê essa Amage, que é a única que é emitida por outra securitizadora, que é a Eco. O resto são todas a Virgo. Aí tem mais 2 CRAs da Atafona e mais 2 da KPS, totalizando aquele valor que eu falei para vocês. É 17% do PL do RZAG é via Atafona e 28% via KPS. E ainda tem esse devedor Amage e mais esses irmãos GAP. E aqui a gente vê o caixa, que é o que ele quer comprar novos ativos usando esse dinheiro do caixa, que tem 37 milhões no caixa. E a gente vê que aquele pipeline que ele falou, que é aquele ativo que ele ainda quer comprar esse mês de maio, custa 22 milhões de reais. Ou seja, ainda vai sobrar 15 milhões no caixa. Aqui a gente vê um resumozinho, uma descrição de cada um desses devedores. São poucos devedores, você vê, não tem muitos devedores. Tem 27 ativos, 27 CRAs, mas não são muitos devedores. Você pode dar uma pausa e ler, que eu vou pular isso aqui. E espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, meu amigo. Se você não é inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!